Sabe o que é mais perigoso do que um Messi em velocidade máxima? Um Messi que parece invisível. Durante 80 minutos caminha, mal toca na bola, e as câmeras começam a questioná-lo. Mas quando chega o minuto 70, algo muda. De repente, cada passe seu abre defesas, cada movimento desloca linhas inteiras, e quando menos se espera o placar se rompe. Não é sorte, é cálculo. Dezembro na ML significa playoffs, e Messi leva 2 temporadas demonstrando que sabe exatamente quando se acender e quando simular que está apagado. Porque alguns jogos decisivos se decidem num piscar de olhos. Porque alguém escolheu o momento exato para fazê-lo. A final da ML Cup em 6 de dezembro enfrentou Inter Miami com Vancouver Whitecaps no Chase Stadium, e durante mais de 1 hora o confronto parecia equilibrado, até nervoso. Messi tocava pouco, caminhava pelo centro, e os comentaristas começavam a falar de fadiga acumulada. Mas no minuto 71 chegou a jogada que ninguém antecipou, recuperação alta no meio-campo, passe filtrado de Messi entre linhas, e Rodrigo de Paul definiu o 2-1 que selou o título. 2 minutos depois, em tempo adicional, Messi voltou a assistir e fechou o 3-1 final. Casualidade? Se você olha os números dessa pós-temporada, descobre que mais da metade de suas contribuições de gol chegaram na segunda metade dos jogos, muitas nos últimos 20 minutos. E aqui aparece a pergunta que incomoda. Se pode fazê-lo no minuto 70, por que não fez no 30? Neste vídeo você vai descobrir 3 coisas. Primeiro, entenderá por que alguns jogos parecem tranquilos até que já é tarde. Segundo, verá o padrão de decisões que repete em minutos-chave, porque mais da metade de suas contribuições em playoffs chegam depois do minuto 60. E no final, o vídeo te deixa uma regra simples para reconhecer o modo playoff antes que aconteça. Fique até o final do vídeo e entenderá o porquê de tudo. A temporada regular de 2025 foi histórica para Messi na MLS. 29 gols e 19 assistências em 31 jogos. Números estratosféricos que lhe deram a chuteira de ouro da liga e o colocaram como favorito para repetir o prêmio de jogador mais valioso. Mas quando começaram os playoffs em novembro, algo mudou em sua forma de jogar. Os primeiros 45 minutos de cada eliminatória pareciam de menor intensidade. Toques curtos, posições estáticas, caminhadas longas sem bola. As arquibancadas rivais começavam a relaxar. Os treinadores contrários ajustavam suas linhas pensando que o perigo estava controlado. E então chegava o segundo tempo. Contra Nashville na primeira rodada dos playoffs, Messi marcou 2 gols no jogo de ida que terminou 3-1. Ambos chegaram antes do intervalo, mas no jogo de volta a Miami caiu 2-1 fora de casa, forçando um terceiro confronto definitivo. Aí se ativou o padrão. Durante os primeiros 30 minutos, Messi mal participou de jogadas de perigo. Nashville começou a acreditar que podia dar a surpresa. Mas na segunda metade, com o placar ainda 0-0, Messi abriu o marcador e fechou sua dobradinha antes do minuto 60, desatando uma goleada 4-0 que deixou Nashville sem respostas. A pergunta óbvia é: por que esperar? Por que não definir o jogo desde o início? A seguinte eliminatória foi contra a FC Cincinnati nas semifinais da Conferência Leste, e o roteiro voltou a se repetir. Messi marcou de cabeça no minuto 18 após um contra-ataque rápido iniciado por Jordi Alba, mas depois do gol o ritmo baixou drasticamente. Cincinnati tentava pressionar alto, mas Miami circulava a bola sem urgência, permitindo que os rivais recuperassem posições. Os primeiros 45 minutos terminaram com vantagem mínima. Quando começou a segunda metade, Messi assistiu Matheus Silvetti e depois deu mais 2 passes de gol para Tadeu Allende, completando um hat-trick de assistências que destruiu qualquer esperança de remontada. O placar final foi 4-0, mas a sensação era clara. Miami havia jogado 2 jogos diferentes em 90 minutos, e Messi havia sido o interruptor entre ambos. No total, Messi terminou esses playoffs com 6 gols e 9 assistências, estabelecendo um recorde de 15 contribuições de gol numa única pós-temporada da MLS. Mas o que chama a atenção não é só a quantidade, mas a distribuição temporal. Uma grande parte dessas jogadas decisivas ocorreram na segunda metade dos confrontos, especialmente depois do minuto 60. Enquanto outros jogadores mantêm um ritmo constante durante os 90 minutos, Messi parece dosar sua energia, escolhendo janelas específicas para intervir. É fadiga? É estratégia? Ou é algo mais profundo relacionado com como lê o desgaste do rival? Cada vez que Messi caminha no meio-campo durante os primeiros 30 minutos, há torcedores que começam a duvidar. As redes sociais se enchem de comentários sobre sua idade, sua falta de intensidade, sua suposta desconexão com o ritmo do jogo. Os analistas de televisão mencionam que toca apenas 20 ou 25 bolas no primeiro tempo, uma cifra baixa para alguém que deveria ser o eixo do ataque.
Mas quando chega o minuto 65, esses mesmos comentaristas mudam de tom. De repente, cada toque seu gera perigo, cada passe parece calculado ao milímetro, e as defesas rivais que pareciam sólidas começam a cometer erros inexplicáveis. O que aconteceu nesses 15 minutos que transformou o jogo? Porque não foi casualidade que tudo mudasse justo quando menos se esperava. A versão fácil diz que Messi simplesmente se cansa menos ao caminhar, e que isso lhe permite ter energia fresca para os minutos finais. É uma explicação cômoda que você escuta em qualquer bar esportivo. Messi já tem 38 anos, precisa se administrar, por isso caminha tanto. Parece lógico, e muitos o repetem sem questionar. Mas essa leitura ignora um detalhe fundamental: Messi não só caminha, observa. Durante esses primeiros 60 minutos nos quais parece ausente, está medindo distâncias entre zagueiros, contando quantos segundos os laterais demoram para recuperar posição após subir ao ataque, detectando qual meio-campista rival baixa a intensidade primeiro. Não é descanso passivo, é coleta ativa de informação. A realidade é muito mais incômoda. Messi escolhe quando atacar porque sabe que a maioria dos times não pode manter concentração defensiva durante 90 minutos completos. Os jogadores rivais começam o jogo com energia alta, pressionando cada passe, fechando cada espaço, correndo cada bola dividida. Mas ao redor do minuto 60, a fadiga mental começa a pesar mais que a física. As linhas se desorganizam por meio metro, as marcações relaxam por um segundo, e esses pequenos erros são suficientes para alguém que passou uma hora memorizando cada padrão defensivo. Enquanto o rival gastou energia perseguindo sombras no primeiro tempo, Messi guardou a sua para o momento em que as sombras se convertem em espaços reais. Contra Cincinnati, esse padrão foi evidente. Depois de seu gol cedo no minuto 18, Messi deixou que o time controlasse a bola sem forçar situações. Cincinnati pressionou com intensidade durante toda a primeira metade, recuperando várias vezes no campo rival, mas sem conseguir converter essa pressão em ocasiões claras. Quando chegou o intervalo, os jogadores de Cincinnati haviam corrido mais de 70 quilômetros coletivos, enquanto Messi mal havia superado 5. Na segunda metade, com as pernas pesadas e a concentração no limite, Cincinnati tentou manter a mesma intensidade. Foi então quando Messi destruiu sua estrutura com 3 assistências em 30 minutos, aproveitando espaços que não existiam no primeiro tempo porque agora as coberturas chegavam um segundo atrasadas. E o forte é que isso só está começando. Este padrão não é exclusivo dos playoffs de 2025. Se você revisa as finais internacionais que Messi jogou com a Argentina, encontra o mesmo roteiro. Na final da Copa América 2021 contra o Brasil, o gol decisivo chegou no minuto 62 após um jogo travado. Na final da Copa do Mundo 2022 contra a França, seus 2 gols chegaram no minuto 23 e no minuto 108. Mas a jogada-chave que desencadeou a vitória nos pênaltis foi seu passe na trave em tempo adicional, quando todos esperavam que definisse sozinho. Sempre há um momento dobradiça em que Messi passa de espectador a protagonista, e esse momento quase nunca é quando o rival espera. A diferença na MLS é que o nível físico médio dos defensores é inferior ao da Europa ou América do Sul, o que faz com que essa janela de oportunidade se abra mais rápido e de forma mais previsível. Na final da MLS Cup contra Vancouver, o padrão alcançou sua versão mais refinada. Durante os primeiros 60 minutos, o jogo esteve equilibrado. Miami abriu o placar com gol contra no minuto 8, mas Vancouver empatou no minuto 60 graças a um chute de Ali Ahmed que surpreendeu o goleiro Rocco Rios Novo. As arquibancadas do Chase Stadium começaram a ficar nervosas. Messi havia tocado na bola menos de 30 vezes nessa hora de jogo, e as câmeras mostravam seu rosto inexpressivo, sem sinais de urgência. Mas no minuto 71, após uma recuperação no meio-campo que ele mesmo forçou com uma pressão inesperada, filtrou um passe entre linhas para Rodrigo de Paul, que definiu para o 2-1 definitivo. Foi a jogada do campeonato, e chegou exatamente quando Vancouver começava a acreditar na virada. O que torna esse momento ainda mais revelador é que Messi havia estado caminhando naquela zona do campo durante todo o jogo, permitindo que Vancouver se acostumasse a vê-lo longe da área rival. Os zagueiros de Vancouver relaxaram pensando que o perigo estava contido. E justo então, quando a guarda baixou, Messi pressionou o portador rival, recuperou, e em 2 toques o jogo estava sentenciado. Não foi mágica. Foi o resultado de 70 minutos de paciência tática, esperando que o rival cometesse o erro que Messi já havia antecipado. Se você observa as imagens dessa jogada, vê como Messi acelera apenas 3 metros para interceptar a bola, mas esses 3 metros foram suficientes porque o meio-campista de Vancouver já não tinha reflexos frescos para proteger a bola. Durante a primeira metade, esse mesmo jogador havia resistido a pressões mais intensas sem problemas. Mas no minuto 71, com mais de 10 quilômetros nas pernas e a cabeça pensando na prorrogação, seu corpo não respondeu a tempo. Messi não correu mais.
correu no momento exato em que correr se tornava devastador. E aí está o segredo que incomoda. Não se trata de ser melhor fisicamente durante 90 minutos, mas de identificar o minuto exato em que o rival já não pode te sustentar. É como um jogador de pôquer que passa horas observando as microexpressões de seus oponentes antes de fazer a aposta decisiva. Messi investe 60 minutos estudando padrões, medindo tempos de reação, detectando qual defensor começa a dar passos mais curtos ou qual meio-campista já não fecha com a mesma velocidade. Quando confirma que a janela está aberta, ataca com precisão cirúrgica. E para então, o rival já não tem forma de responder porque seu tanque está vazio. Nos playoffs de 2025, esse método levou Inter Miami a seu primeiro título de MLS Cup com balanço impoluto nas rodadas finais. Mas também deixou uma pergunta incômoda para o resto da liga. Como você defende alguém que não joga no ritmo do jogo, mas no ritmo que ele mesmo decide impor? Os treinadores rivais tentaram diferentes estratégias. Pressão alta durante 90 minutos, marcação individual sobre Messi desde o início, linhas defensivas ultra baixas para evitar espaços. Nenhuma funcionou de forma consistente, porque todas assumiam que Messi responderia ao estímulo. Mas ele não respondeu, esperou. E quando o estímulo desapareceu por cansaço rival, então atacou. Há um detalhe visual que se repete em quase todos esses jogos-chave. Ao redor do minuto 60, as câmeras focam Messi e sua linguagem corporal muda. Deixa de caminhar com as mãos na cintura e começa a pedir a bola com gestos curtos e diretos. Seus companheiros o notam de imediato, porque sabem que esse sinal significa que identificou a rachadura na defesa rival. A partir daí, cada passe que recebe tem intenção, não há toques decorativos nem circulação lateral sem propósito. Tudo vai direto a explorar o desgaste que acaba de confirmar. É uma mudança sutil que os torcedores no estádio mal percebem, mas que os jogadores em campo sentem como uma mudança de temperatura. A preparação invisível que permite explorar o minuto 70 começa dias antes do jogo, em sessões que não aparecem nos treinos oficiais. Enquanto o resto do time completa trabalhos de alta intensidade na terça e quarta-feira anteriores a um jogo de playoffs, Messi realiza ativações musculares de baixa carga, trabalho de mobilidade articular e sessões de 30 minutos focadas em acelerações curtas de 3 a 5 metros. Não corre distâncias longas. Não faz sprint de 20 metros. Só pratica o gesto exato que precisará no minuto 70. Arrancar do zero à máxima intensidade durante 3 segundos, frear e voltar a arrancar. Essa especificidade não é casualidade. É a resposta física a uma pergunta tática. Quanta energia explosiva você precisa reservar para destruir uma defesa cansada numa janela de 10 minutos? O custo físico desse método é invisível para as câmeras, mas real para o corpo. Cada vez que Messi caminha durante 60 minutos e depois acelera no 70, seu sistema muscular passa de um estado quase de repouso à exigência máxima em segundos. Esse contraste gera mais estresse em tendões e articulações do que correr de forma constante durante todo o jogo, porque não há aquecimento progressivo, a explosão imediata. Para sustentá-lo sem se lesionar, precisa de um trabalho preventivo que outros jogadores de sua idade não podem ou não querem fazer. E aí está o preço oculto. Enquanto seus companheiros descansam no dia posterior ao jogo, Messi está na sala de fisioterapia durante 2 horas trabalhando em recuperação ativa de zonas específicas que suportaram essa carga explosiva tardia. Se isso te surpreende, o seguinte quebra sua cabeça. A versão fácil diz que Messi joga assim porque seu corpo já não lhe permite manter intensidade alta durante 90 minutos completos, e que este modo playoff é simplesmente uma adaptação ao envelhecimento inevitável de um futebolista que supera os 38 anos. É uma narrativa cômoda que encaixa com o que esperamos de qualquer atleta nessa etapa. Menos minutos, menos sprint, mais descanso. A mídia repete constantemente quando analisa seu rendimento, destacando que caminha mais de 50% do tempo que está em campo. Inclusive alguns torcedores o defendem dizendo que, na sua idade, fazer o que faz é suficiente. Mas essa explicação assume que o padrão é defensivo, uma concessão às limitações físicas. A realidade é que Messi escolheu jogar assim muito antes de que seu corpo o obrigasse. Se você revisa suas últimas temporadas no Barcelona, encontra jogos onde aos 28 ou 29 anos já aplicava este método. Desaparição tática no primeiro tempo, explosão no segundo. A diferença é que então tinha margem para fazer ambas as coisas, e agora só pode fazer uma. Mas a escolha de qual fazer é consciente e calculada. Não está administrando declínio, está maximizando vantagem. Porque resulta que no futebol moderno, onde todos os times correm mais de 100 km coletivos por jogo e as intensidades são altíssimas desde o minuto 1, aparecer fresco no minuto 70 é mais valioso do que haver corrido 10 km nos primeiros 60.
O rival já gastou sua energia perseguindo pressing, coberturas e transições. Messi guardou a sua para quando essa energia rival já não existe. E aí é onde o método se torna incômodo para os treinadores rivais, porque você não pode planejar contra alguém que não segue o ritmo do jogo. Todos os sistemas táticos modernos assumem que os jogadores responderão a estímulos. Se você pressiona em cima, o rival joga longo. Se fecha o centro, o rival abre pelas pontas. Se marca o atacante, o meio-campista aparece. Mas Messi não responde, observa. Durante 60 minutos deixa que seu time funcione sem ele como eixo, permitindo que o rival se sinta confortável com seu plano defensivo. E quando esse conforto alcança seu ponto máximo, quando os zagueiros já confirmaram mentalmente que Messi não está bem hoje, então aparece com um passe que rompe 3 linhas ou uma recuperação em zona inesperada que desencadeia o gol decisivo. Não é mágica tardia, é paciência estratégica esperando o momento exato em que o rival baixa a guarda. Há um detalhe que poucos notam nas transmissões. Ao redor do minuto 55, as câmeras costumam captar Messi falando brevemente com o meio-campista mais próximo, geralmente Sérgio Busquets ou alguém do duplo pivô. A conversa dura 5 segundos. Não há gestos dramáticos nem instruções longas. Mas a partir desse momento, os passes para Messi mudam de zona, deixam de buscá-lo entre linhas e começam a chegar em 3/4 de campo com mais espaço. Esse ajuste mínimo é o sinal de que Messi já identificou a janela de oportunidade e está posicionando as peças para explorá-la nos próximos 15 minutos. É comunicação invisível que reconfigura o ataque sem que o rival o detecte até que seja tarde demais. Se você sente que esta história te deixa algo de fora, espere até o final. Agora bem, o que acontece com os patrocinadores e as expectativas comerciais que cercam cada jogo de Messi na MLS? Porque uma coisa é desenhar um método tático perfeito, e outra muito distinta é aplicá-lo quando há estádios cheios de torcedores que pagaram ingressos especificamente para vê-lo brilhar desde o primeiro minuto. A pressão de ser o principal atrativo da liga gera uma tensão invisível. Cada vez que Messi caminha durante meia hora sem tocar na bola, há milhares de pessoas nas arquibancadas e milhões assistindo de casa que começam a se frustrar. Alguns inclusive abandonam o estádio pensando que hoje não é o dia dele. E quando o gol chega no minuto 75, essas mesmas pessoas se arrependem de terem saído cedo. Mas o risco de decepcionar a curto prazo para impactar a longo prazo é parte do cálculo que Messi faz cada vez que entra em campo. Durante os playoffs de 2025, esse risco esteve mais presente do que nunca. Inter Miami jogou 4 partidos eliminatórios antes de chegar à final, e em pelo menos 2 deles as arquibancadas começaram a vaiar no primeiro tempo pela falta de intensidade do time. Não eram vaias diretas a Messi, mas a frustração era evidente. O público esperava um espetáculo desde o minuto 1, e o que obtinha era um jogo travado onde o astro argentino parecia ausente. Mas quando os placares finais mostraram goleadas de 3-0 e 4-0, com Messi acumulando gols e assistências em sequências de 20 minutos, essa frustração inicial se transformou em êxtase coletivo. Aí está a genialidade do método. Converte a decepção precoce numa montanha-russa emocional que torna o desfecho ainda mais memorável. O problema é que esse método não é replicável para o resto dos jogadores da liga. Porque para poder jogar assim você precisa de 3 condições que muito poucos futebolistas têm. Primeiro, uma qualidade técnica tão superior que possa resolver jogos com 3 ou 4 toques em 10 minutos. Segundo, um time disposto a funcionar sem você como eixo durante 60 minutos sabendo que isso pode implicar estar em desvantagem no placar. E terceiro, uma leitura tática tão precisa que nunca se engane ao escolher o momento de se ativar. Se falhar em qualquer uma dessas 3 condições, o método colapsa e você termina sendo simplesmente um jogador que caminha muito e não contribui. Messi tem as 3. A maioria do resto da MLS não tem nenhuma. E isso gera um paradoxo interessante. Quanto mais efetivo é o método, menos times podem copiá-lo, o que significa que Messi seguirá tendo vantagem sobre rivais que tentarão contê-lo com estratégias desenhadas para jogadores que sim respondem ao ritmo do jogo. É como se estivesse jogando um esporte ligeiramente diferente dentro do mesmo campo, com regras próprias que só ele entende completamente. Os treinadores rivais podem estudá-lo durante horas, analisar cada um de seus movimentos em jogos anteriores, e ainda assim chegar ao minuto 70 sem ter encontrado a forma de neutralizá-lo porque o padrão que estudaram em vídeo não se ativa até que já seja tarde demais para ajustar. Então já estaria, não é? Pois não. Porque há um fator que transforma este método de simples estratégia individual em algo muito mais complexo: o efeito psicológico que gera no rival ao longo de uma eliminatória ou um campeonato. Quando um time enfrenta Inter Miami pela primeira vez nos playoffs e experimenta esse padrão, a derrota dói, mas pode ser justificada como uma sorte ou um dia inspirado de Messi. Mas quando outros times veem esses resultados e estudam os jogos, começam a entrar em campo com medo antecipado.
Não do Messi do minuto 1, mas do Messi do minuto 70 que sabem que chegará. E esse medo os faz cometer o erro fatal, jogar na defensiva desde o início esperando sobreviver até o final, o que é exatamente o que Messi precisa para executar seu método com máxima efetividade. Aí é onde o modo playoff deixa de ser só tática e se converte em arma psicológica. Porque não importa o quanto você tenha estudado o padrão, quando você está no minuto 65 com as pernas pesadas e vê Messi começar a pedir a bola com mais frequência, seu cérebro ativa um alarme que diz aí vem. E esse alarme gera tensão muscular, acelera o pulso, e faz com que suas decisões sejam 10% mais lentas. Esses 10% são suficientes para que um passe que você teria interceptado no minuto 30 agora escape entre suas pernas. Não é que Messi jogue melhor no minuto 70, é que você joga pior, e ele sabe disso. A final da ML Escape demonstrou esse efeito com clareza brutal. Vancouver chegou a esse jogo sabendo exatamente o que Messi faria: caminhar, observar, esperar. Seu treinador desenhou um plano para manter linhas compactas durante todo o encontro, evitando espaços mesmo se isso significasse renunciar a atacar. Durante 60 minutos o plano funcionou. O placar estava empatado, as linhas defensivas aguentavam, e Messi havia tocado na bola menos de 30 vezes sem gerar perigo real. Mas no minuto 71, o meio-campista de Vancouver, que havia corrido mais de 11 km, perdeu a concentração por 2 segundos ao receber um passe em zona de equilíbrio. Messi, que levava 1 hora esperando exatamente esse erro, pressionou esses 3 metros que separavam a vitória da derrota, recuperou, e com 2 toques o jogo estava sentenciado. Esse meio-campista de Vancouver não cometeu um erro técnico, cometeu um erro de saturação mental. Seu corpo já não podia processar a informação na velocidade necessária porque levava 70 minutos em alerta máximo esperando que Messi fizesse algo. E quando finalmente o fez, a reação chegou meio segundo atrasada. Meio segundo que no futebol de elite é a diferença entre interceptar uma bola e entregá-la. Messi não foi mais rápido, foi mais paciente. E a paciência, quando se combina com qualidade técnica absoluta, é devastadora. Mas a verdade é que o segredo para reconhecer o modo playoff de Messi antes que destrua seu time não está em contar quantos minutos leva caminhando ou quantas vezes tocou na bola. Está em observar 3 sinais invisíveis que aparecem sempre na mesma sequência e que poucos notam até que seja tarde demais. Primeiro sinal: ao redor do minuto 50, Messi começa a se posicionar 5 metros mais adiantado do que o habitual, saindo de sua zona de conforto no meio-campo para se aproximar sutilmente da linha de 3/4. Segundo sinal: entre o minuto 55 e 60, aumenta a frequência de comunicação verbal com seus companheiros, pedindo mudanças de orientação mais rápidas e passes mais verticais. Terceiro sinal: no minuto 65, sua linguagem corporal muda completamente. Deixa de caminhar com as mãos na cintura e começa a fazer movimentos de desmarcação curtos e explosivos. Quando esses 3 sinais aparecem em sequência, significa que Messi já confirmou que o rival alcançou seu ponto de ruptura e que os próximos 10 a 15 minutos serão a janela de execução. É como ver um predador mudar de postura justo antes de atacar. A presa ainda não sabe que está em perigo, mas o resultado já está decidido. Os treinadores que conseguem reconhecer esses sinais têm uma janela de 3 a 5 minutos para ajustar, colocar uma mudança fresca no meio-campo, baixar as linhas outros 5 metros, ou inclusive mudar o esquema para duplicar a marcação sobre Messi. Mas a maioria não os detecta porque estão focados no placar, nas estatísticas de posse, nos quilômetros percorridos. E quando finalmente reagem, Messi já marcou ou assistiu e o jogo terminou. Durante toda essa pós-temporada de 2025, só um time conseguiu neutralizar parcialmente esse padrão, e foi no segundo jogo contra Nashville quando ganharam 2-1 fora de casa. O que fizeram de diferente? No minuto 58, com placar ainda 0-0, o treinador de Nashville fez 2 mudanças simultâneas trazendo meio-campistas frescos especificamente para duplicar a marcação sobre Messi. Não esperou pelo minuto 70, antecipou a janela de ativação e fechou o espaço antes que Messi pudesse explorá-lo. Funcionou durante 30 minutos, mas teve um custo. Nashville esgotou suas mudanças cedo e não pôde sustentar essa intensidade no terceiro jogo definitivo, onde Messi destruiu suas linhas com 4 gols e assistências. O modo playoff de Messi não é uma fase que ativa quando chegam os jogos importantes. É uma mentalidade que construiu ao longo de 2 décadas entendendo que o futebol não se trata de correr mais ou jogar melhor durante 90 minutos completos, mas de identificar o momento exato em que sua superioridade técnica pode se converter em vantagem decisiva. E esse momento quase nunca é quando o rival espera. É quando o rival baixa a guarda acreditando que já o neutralizou, quando a fadiga mental começa a pesar mais que a física, quando um erro de concentração de 2 segundos se transforma em derrota irreversível. Aí é onde vive Messi, nessa janela microscópica entre o cansaço rival e a decisão final do jogo.
E leva 20 anos aperfeiçoando a arte de encontrá-la. Se na próxima vez você vir um jogo de Inter Miami nos playoffs e Messi parece invisível durante 60 minutos, não desligue a televisão nem abandone o estádio. Observe esses 3 sinais. Observe o minuto em que muda sua posição, a frequência de suas conversas, o momento em que seu corpo passa de repouso a alerta. Quando os 3 aparecerem em sequência, prepare-se para ver como 90 minutos de aparente indiferença se transformam em 10 minutos de devastação calculada. Porque o modo playoff não é mágica, é cálculo frio executado com precisão cirúrgica por alguém que decidiu a tempo que não precisa brilhar o jogo todo para ganhar o campeonato. Só precisa brilhar no momento exato em que o rival já não pode responder. E quando terminar a temporada, seguirá havendo debate sobre se este método é genialidade ou adaptação ao envelhecimento. Mas enquanto esses debates ocorrem, Messi seguirá levantando títulos aplicando a mesma fórmula. Paciência invisível, observação constante e execução letal na janela de 10 minutos que ele mesmo escolhe. Isso não é sorte. É domínio absoluto de um jogo que a maioria ainda acredita que se trata de correr 90 minutos sem parar. E aí está a última verdade incômoda. Enquanto todos seguem correndo, Messi segue caminhando para outro contrato com a vitória que assina justo quando você decide que já não é perigoso.